E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like, isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. A vitória do Flamengo por 2-0 sobre o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, trouxe mais do que 3 pontos para a tabela. O resultado acabou funcionando como um primeiro sinal claro de que algo novo começa a ganhar forma dentro do clube. Aos poucos, a influência de Leonardo Jardim começa a aparecer em campo, revelando um Flamengo que parece caminhar para uma identidade diferente da que o torcedor vinha observando até aqui. Ainda é cedo para falar em um time totalmente consolidado. Existem detalhes importantes a serem ajustados e momentos do jogo que ainda pedem maior equilíbrio. No entanto, já foi possível perceber indícios de um modelo de jogo mais estruturado, com ideias mais bem definidas e uma equipe que tenta funcionar coletivamente, sem depender exclusivamente de lampejos individuais. O mais interessante não foi apenas o placar final, mas a maneira como o Flamengo conduziu a partida. Desde os primeiros minutos ficou evidente que o time entrou em campo com uma postura muito mais dominante. A equipe procurou ocupar o campo ofensivo, pressionar a saída de bola adversária e controlar territorialmente o jogo. Em vez de esperar as ações do Cruzeiro, o Flamengo demonstrou intenção clara de assumir o comando das movimentações. Essa atitude inicial já indicava uma mudança relevante na mentalidade coletiva. Essa pressão inicial rapidamente começou a produzir efeitos. Logo nos primeiros minutos, o rubro-negro recuperava bolas em regiões avançadas do campo e dificultava a organização da equipe mineira. Não era uma pressão desordenada, feita apenas por intensidade. Havia coordenação, leitura de espaço e agressividade no momento certo. Foi dentro desse cenário que surgiu o primeiro gol, fruto direto do desconforto imposto ao adversário. Pedro foi o protagonista desse momento. Ao aproveitar um erro na saída de bola do Cruzeiro, o atacante mostrou força física, controle técnico e frieza na finalização. O lance sintetizou bem a proposta apresentada pelo Flamengo naquele momento: pressionar, recuperar rápido e atacar com decisão. Mais do que um gol, a jogada representou uma amostra da mentalidade que começa a ser exigida pelo novo treinador. Mesmo após abrir vantagem, o Flamengo não ficou preso a um único comportamento tático. Em alguns momentos manteve a pressão alta e tentou sufocar o adversário. Em outros, recuou alguns metros, organizou melhor o bloco defensivo e passou a escolher com mais precisão os momentos de acelerar. Essa alternância mostrou uma equipe mais flexível e menos previsível, algo essencial para um time que pretende competir em alto nível. Essa capacidade de adaptação também revelou outro aspecto importante: maturidade de ideia. Um time competitivo precisa saber interpretar o ritmo da partida e ajustar sua intensidade de acordo com o cenário. Foi justamente isso que começou a aparecer. O Flamengo não parecia mais refém da posse de bola sem propósito. Mesmo quando o Cruzeiro teve mais espaço, o rubro-negro manteve organização e controle emocional. Outro fator que chamou atenção foi a proximidade entre meio-campo e ataque. Diferente de partidas anteriores em que os setores pareciam desconectados, a equipe apresentou um funcionamento mais compacto. Os jogadores se aproximaram, as trocas de passes ficaram mais rápidas e as triangulações começaram a surgir com maior frequência. Essa aproximação encurta caminhos e aumenta a capacidade ofensiva do time. Dentro desse contexto, a atuação de Paquetá foi especialmente marcante. O meia participou intensamente da construção das jogadas, ocupou bem os espaços e ajudou a conectar os setores do time. Mais do que qualidade técnica, demonstrou inteligência para interpretar os momentos do jogo e oferecer soluções criativas entre as linhas de marcação adversária. Mesmo quando o Cruzeiro tentou reagir, a sensação de controle permaneceu com o Flamengo. A equipe mineira chegou a rondar a área rubro-negra em alguns momentos, mas sem conseguir transformar essa presença em perigo real. O Flamengo continuava sendo o time que criava as oportunidades mais claras e que parecia mais próximo de ampliar o placar. E as chances realmente apareceram. O time ainda acertou a trave em 2 ocasiões e obrigou o goleiro Cássio a fazer intervenções importantes. Rossi, por outro lado, quase não foi exigido em nível decisivo. Isso reforça a ideia de que o Flamengo conseguiu produzir ofensivamente sem se expor excessivamente na defesa, algo que vinha sendo um desafio em outros momentos da temporada. Outro ponto positivo foi a objetividade nas ações ofensivas. Em vez de trocar passes sem profundidade, o time mostrou maior disposição para atacar espaços e finalizar jogadas. Houve um Flamengo mais vertical, mais direto quando necessário e com maior fome de gol.
O segundo gol, já nos minutos finais, serviu para consolidar a vitória e também teve um peso simbólico importante. Lino encontrou Carrascal, que finalizou com tranquilidade para fechar o placar. Além de garantir o resultado, o lance fortaleceu jogadores que vinham sendo observados com certa desconfiança, algo que pode ser fundamental para ampliar as opções dentro do elenco. Mas talvez o aspecto mais relevante dessa partida tenha sido a mensagem que ela deixou. O Flamengo começou a dar sinais de que pode evoluir para um time mais organizado, com mecanismos claros de pressão, compactação e construção ofensiva. Quando esses elementos começam a aparecer, o caminho para a consistência se torna mais possível. Claro, ainda estamos diante de um início de trabalho. É cedo para conclusões definitivas e o processo de evolução ainda terá desafios pela frente. Mas os indícios já estão ali, na postura coletiva, na ocupação dos espaços, na intensidade sem bola e na maneira como o time passou a atacar. Diante desses primeiros sinais de mudança, a torcida rubro-negra naturalmente começa a observar cada detalhe com atenção. Afinal, quando um novo trabalho começa a mostrar pistas de evolução, a expectativa cresce rapidamente. E você, torcedor do Flamengo, também teve essa impressão ao assistir a partida? A equipe realmente pareceu mais organizada e com ideias diferentes dentro de campo. Ou ainda é cedo para afirmar que o time já está assimilando totalmente a proposta do novo treinador? Outra questão que começa a surgir entre os flamenguistas é justamente sobre o potencial desse novo modelo de jogo. Na sua visão, esse Flamengo apresentado contra o Cruzeiro mostrou indícios de que pode evoluir ainda mais nas próximas rodadas? O time parece caminhar para uma versão mais equilibrada e competitiva? Compartilhe sua opinião. O que mais chamou sua atenção nessa atuação do Flamengo e quais ajustes você acredita que ainda precisam acontecer para o time atingir seu melhor nível? Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá continuar com as novidades. A declaração veio carregada de emoção e pegou muitos torcedores de surpresa. Durante uma coletiva recente, o ex-treinador do Flamengo, Jorge Jesus, voltou a falar sobre sua passagem pelo clube e deixou claro que o vínculo criado com a equipe rubro-negra permanece vivo. Ao recordar sua trajetória no Brasil, o técnico português não economizou palavras ao destacar a dimensão do clube carioca, classificando-o como uma verdadeira potência do futebol mundial. Segundo Jesus, poucos clubes que ele comandou ao longo da carreira possuem a grandeza estrutural e esportiva que encontrou no Flamengo. O treinador fez questão de enfatizar que o ambiente profissional, a organização e o investimento em infraestrutura sempre o impressionaram profundamente. Para ele, o clube demonstra uma mentalidade moderna e ambiciosa, com dirigentes e profissionais que pensam grande e buscam constantemente elevar o patamar da instituição. Em um dos momentos mais marcantes da entrevista, o técnico afirmou que o Flamengo talvez seja o maior clube que já teve a oportunidade de treinar em toda a sua carreira. A declaração rapidamente repercutiu entre torcedores e especialistas, reacendendo lembranças da histórica temporada em que o português comandou a equipe e conquistou títulos importantes, consolidando um dos períodos mais vitoriosos da história recente do clube. Além de exaltar a estrutura e o potencial do Flamengo, Jorge Jesus também deixou escapar um sentimento evidente, a saudade. O treinador admitiu que guarda com enorme carinho tudo o que viveu no clube e destacou a conexão especial que criou com o elenco, com os dirigentes e, principalmente, com a torcida. Para ele, o período vivido no Rio de Janeiro foi intenso e marcante, algo que dificilmente será esquecido ao longo de sua trajetória no futebol. As palavras do treinador voltaram a alimentar a nostalgia entre os torcedores rubro-negros, que frequentemente lembram com carinho da era comandada pelo técnico português. Cada declaração de Jesus sobre o Flamengo reacende debates e expectativas nas redes sociais, mostrando que mesmo com o passar do tempo, a ligação entre o treinador e o clube continua forte, quase como uma história que nunca terminou completamente. Durante a coletiva, Jorge Jesus também relembrou um dos pontos que marcaram sua passagem pelo clube: a metodologia de trabalho intensa e extremamente detalhista que implementou no dia a dia do elenco. O treinador destacou que desde os primeiros treinos, buscou criar um modelo de jogo baseado em pressão alta, organização tática e agressividade ofensiva. Segundo ele, a ideia sempre foi fazer com que o Flamengo dominasse as partidas e impusesse seu ritmo, independentemente do adversário. Jesus explicou que grande parte do sucesso veio da forma como cada detalhe era trabalhado nos treinamentos.
O português revelou que dedicava horas analisando adversários, ajustando posicionamentos e preparando o time para diferentes cenários dentro das partidas. Para ele, não bastava apenas ter jogadores talentosos, era fundamental criar um coletivo forte, com todos entendendo exatamente suas funções em campo. Essa mentalidade acabou se tornando uma das marcas registradas daquele Flamengo. Os resultados dessa metodologia apareceram rapidamente dentro de campo. Sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo viveu uma sequência histórica de conquistas, dominando competições e apresentando um futebol que encantou torcedores e especialistas. O período ficou marcado por títulos importantes e por atuações memoráveis, que transformaram aquela equipe em uma das mais celebradas da história do clube. Ao relembrar aquele momento, Jesus deixou no ar um tom de expectativa que inevitavelmente mexe com o imaginário do torcedor rubro-negro. O treinador ressaltou que aquele grupo tinha uma mentalidade vencedora rara e que todos estavam comprometidos com o mesmo objetivo: fazer história. E ao falar sobre o Flamengo, o português deixou escapar uma frase que reacendeu a curiosidade de muitos. Momentos como aqueles, segundo ele, são difíceis de repetir, mas jamais impossíveis. As declarações de Jorge Jesus rapidamente tomaram conta das redes sociais e reacenderam um sentimento que parece nunca ter desaparecido entre os torcedores do clube de Regatas do Flamengo. Muitos rubro-negros voltaram a relembrar a intensidade daquela época e o futebol envolvente que marcou uma geração inteira. Mas fica a pergunta no ar: até que ponto aquela conexão entre treinador e torcida ainda permanece viva no coração da nação? Entre comentários e lembranças, torcedores passaram a refletir sobre o impacto que o técnico português teve no clube. Para muitos, Jorge Jesus não foi apenas mais um treinador que conquistou títulos, mas alguém que mudou a mentalidade da equipe dentro de campo. E você, torcedor rubro-negro, acredita que aquele Flamengo comandado pelo português foi um dos melhores times que já vestiram o manto? Outro ponto que chama a atenção é o sentimento de nostalgia que inevitavelmente surge quando o nome de Jesus volta ao noticiário. Hoje, no comando do Al-Nassr, o treinador segue sua carreira em outro continente, mas continua sendo lembrado com carinho no Rio de Janeiro. Será que ainda existe aquela saudade da era que marcou profundamente a história recente do Flamengo? Diante dessas declarações, a torcida volta a debater um tema que sempre gera repercussão: o legado de Jorge Jesus no clube. Para você, rubro-negro, qual foi o maior impacto da passagem do treinador pelo Flamengo? As conquistas? O estilo de jogo? Ou a sensação de que aquele time parecia praticamente imbatível? A opinião da torcida segue sendo o combustível que mantém viva essa história que, para muitos, ainda deixa um gostinho de saudade. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.